introdução, convido-vos a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. E porquê este versículo? Porque vos vou falar sobre alguns impedimentos à oração. E gostaria que começássemos exatamente com estas palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua primeira epístola, e o versículo 7, que diz assim: Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Amados irmãos, é importante que nós, como cristãos, tenhamos consciência do valor que a oração tem em nossos cultos de adoração. Penso que sem a oração não haveria culto. Até mesmo os hinos, muitas vezes, são orações. Da mesma forma, não podemos esquecer a importância da oração na vida de qualquer um de nós. Algo que é muito importante na vida de todos os cristãos. Para o verdadeiro crente, a oração é tão importante como respirar. Poderá alguém viver sem respirar? Sabemos que não. Será que um cristão poderá viver sem orar? A oração é o mais importante, ou até mesmo o único meio de contacto, de intimidade, de relação que temos com o nosso Pai do céu. Mas há muitos que têm uma experiência comum, ou seja, sentem que as suas orações encontram obstáculos ou impedimentos no contacto com o Criador. Quando alguém dedica excessiva atenção às coisas temporais, não lhe resta tempo para a oração. E porquê? Porque as coisas do mundo impedem a concentração da mente. É muito difícil quando se tem a mente obcecada pelas coisas desta vida, por tudo aquilo que é terreno. É muito difícil que a oração seja uma oração limpa, pura. Esta situação impede que levantemos os olhos para as coisas celestes, para aquilo que é espiritual. Não esqueçamos as palavras de Paulo aos Colossenses. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Outro estorvo ou impedimento à oração é a existência de algum pecado secreto, de algum mal escondido. Quando há pecado no coração, esta condição é um obstáculo à oração. Pensemos, por exemplo, no caso de Davi, antes de confessar o seu pecado. Dizia ele assim em oração a Deus: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículos 3 a 5. Quando não estamos em harmonia, em paz uns com os outros, sejam irmãos ou amigos, esta situação também afeta as nossas orações. E depois, não nos esqueçamos das palavras de Jesus quando diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Não nos esqueçamos, irmãos,
que as contendas entre famílias ou na família também provocam impedimento à oração. Mas o mal se agrava com a falta de exercício na prática do dever de orar. E quando se perde o hábito de exercer este dever, esta benção de falarmos com o nosso Pai, pode acontecer o mesmo que acontece àquela máquina que deixamos de usar, a qual depois de algum tempo perde a sua função, começa a secar, enferruja e se torna inútil por falta de óleo. A oração é muito importante na nossa vida e não podemos deixar que seja o que for nos impeça ou limite a nossa prática de orar a nosso Pai Celestial. Temos que prestar muita atenção à nossa posição e ao modo como oramos. A ostentação, ou seja, a forma de alguém se exibir quando faz ou diz alguma coisa, é muito importante. É quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 5. Também a falta de um objetivo definido na oração, sem um tema claro ou com demasiados temas, e também aquelas orações de rotina, sem que se peça alguma coisa em concreto, fazendo uma quantidade de repetições, são como tiros ao acaso, os quais nunca acertam no alvo. Outros tipos de oração inútil são aqueles que revelam o egoísmo. Há quem ore pensando somente em si mesmo, na sua comodidade, no seu prazer, nos seus interesses, e não se preocupa com a necessidade dos outros, nem com a vontade e glória de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É importante, amados irmãos, que quando oramos o façamos com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se cremos, se temos fé, não duvidemos. Deus ouve. Deus pode atender às nossas orações. E se Ele quer, Ele vai concretizar o nosso pedido. Quando há negligência em fazer a nossa parte como cristãos, isto pode tornar inúteis as nossas orações. Por exemplo, oramos pedindo a conversão de um amigo ou de um familiar ou de uma pessoa conhecida, mas nunca falamos a essa pessoa acerca do Evangelho. Nunca falamos com essa pessoa sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a morte de Jesus, sobre o amor de Deus. Nunca lhe falamos do Evangelho e oramos por ele. E porquê é que não falamos? Não devemos ser inconstantes. Deus não precisa que lhe roguemos muito, mas sim que intensifiquemos o nosso desejo de sermos abençoados por Ele. Há muitos exemplos bíblicos que nos mostram a eficácia da oração. As orações que se alicerçam nas promessas divinas. Deus não rejeita, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre com as suas promessas e abençoa seus filhos.
Aquelas orações que são inspiradas no amor ao próximo e no interesse pela sua salvação, Deus escuta. Não duvidemos, irmãos. E Ele ouve e responde de acordo com a sua vontade. Aquelas orações que expressam o desejo de santidade. Alguém duvida que Deus rejeita? Se nós orarmos pedindo a Deus que nos ajude a ser cada vez, cada dia, cada momento mais santos, mais puros, Deus rejeita? Não. E porquê? Porque esta é a vontade de Deus para nós, que sejamos santos. E e não esqueçamos aquelas orações que manifestam a glória de Deus. Alguém duvida que são do agrado de Deus? Aquelas orações em que nós queremos realmente dar glória àquele que é o único que merece toda a honra e toda a glória? Não. Deus se agrada nisto. E, portanto, Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oremos, irmãos, mais e melhor. Façamos a oração uma prática diária. E não sejamos supérfluos naquilo que dizemos a Deus, quando com Ele falamos, por meio da oração. O único meio que temos para expor a Deus as nossas necessidades, os nossos desejos e a nossa gratidão. Se não sabemos como orar, não nos esqueçamos que Jesus, em sua palavra, nos ensina como orar. Ele nos deixou um modelo de oração, não para repetir continuamente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, a mesma oração. Não. É um modelo que Jesus nos deixou para seguirmos esse modelo, com as nossas próprias palavras. E eu não posso deixar de vos recordar estas palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, que diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta pequena oração, neste modelo de oração, irmãos, inclui praticamente tudo, que é essencial. E nós podemos usar este modelo sem fazer repetições. Não é para orarmos isto continuamente, porque senão, a todos os dias, a toda hora, a todo momento, fazer esta oração. Isto são repetições que não agradam a Deus. Mas é um modelo em que nós podemos usá-lo para realmente fazer as nossas orações sem usar tanta repetição, sem usar tantas palavras vãs, sem estar sempre dizendo a mesma coisa. Está aqui o modelo. Usemos as nossas palavras sinceras para com Deus. E termino com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, irmãos, oremos sem cessar. Oremos sem cessar, porque esta é a vontade de Deus. E sejamos gratos para com Deus. Mas não usemos de tanta repetição, de tanta palavra vã, de tanta palavra inútil, que às vezes não diz nada, nem tem tão pouco comunhão com o resto da oração. Parecem palavras que vão pelo ar e não acertem nada. Mas Deus se agrada que nós façamos as nossas orações, que nós lhe oremos, mas usemos o método
Usemos um modelo que Jesus nos deixou. Se o deixou, alguma coisa é. Se nos deixou, é porque tem algum objetivo. Então, irmãos, oremos com frequência. E Deus nos abençoará com certeza. Amém?